Muito bem, voltamos então com o Esporte Total de hoje, agora com o terceiro e último bloco, e conosco aqui ainda o nosso editor e também o repórter Douglas Smith e o Fernando Antônio, comentarista, que vai falar sobre o futebol de campos. Nós estamos já chegando aí praticamente no final do ano, né, encaminhando para o final do ano, só tem o Campos aí disputando ainda a Série B do Campeonato Brasileiro. E eu perguntaria, Fernando, uma análise aí, uma síntese aí do que os clubes de campos fizeram, do que foi o futebol profissional de campos nesse ano de 2016. Meu abraço a você, telespectador. O Goitacás teve uma participação muito vulnerável na Copa Rio, disputa agora a Taça Rio, mas vem oscilando, não conseguindo bons resultados. Chegou a estar perto no Campeonato Estadual da 2ª Divisão do rebaixamento, podendo cair para a 3ª. O Americano, infelizmente, por conta de um áudio, acabou tendo seu destino definido na Justiça, ganhou nas 2 instâncias do tribunal o direito de disputar o triangular final da Série B, mas no Supremo acabou sofrendo uma derrota e, como não havia mais oportunidade de recorrer, porque foi em última instância, acabou sendo eliminado depois de uma grande campanha. O Campos vem mantendo a regularidade de bons resultados, começou o triangular final da Série B, empatando com o Nova Iguaçu, no estádio Jânio de Moraes, na região de Nova Iguaçu. Posteriormente empatou em Campos contra o Itaboraí e terá agora 2 jogos decisivos para definir a sua classificação, o seu acesso. Contra o Itaboraí no dia 24 e depois no dia 27, esse jogo contra o Itaboraí pela tabela no Alzirão, na região de Itaboraí. Exatamente. E depois contra o Nova Iguaçu em Campos, dia 27, jogo inclusive que me estranha, porque foi antecipado. Esse jogo estava marcado para o dia 1º de outubro. Fernando, só interrompendo você, quando acontece algo desse tipo no campeonato, no futebol, você acha que a torcida, na sua visão, vê isso como o quê? Você acha que ela perde a credibilidade ou ela tem que abraçar essa causa junto com o clube? Né? Pela experiência que você tem no futebol de campos, né? Isso é a primeira vez que aconteceu, né? Qual análise você faz diante desse fato? Olha, foi a primeira vez que eu vi esse fato e curiosamente, eles falaram que a derrota do Americano foi fundamentada no artigo 69 da FIFA. Eu não sou causídico, não sou advogado, mas entendo que se eles usassem ao pé da letra o artigo 69, o Americano teria que ser rebaixado. Então já há uma contradição com relação ao que os auditores julgaram. E de mais a mais, houve má fé. Independente se houve erro ou não do Americano, mas você não pode permitir que 3 auditores, numa equipe de 7, venham julgar uma situação que eles desconheciam. Tanto que chegou a ser citado que o Americano havia conquistado o primeiro turno do Campeonato Estadual Série B e não havia necessidade de usar time misto para prejudicar o Itaboraí. E na verdade nem foi o Americano que conquistou o primeiro turno, foi o Nova Iguaçu. Então há uma falta de esclarecimento e de entendimento no processo. Houve essa falha por parte dos auditores. A torcida entendeu toda a situação e eu acredito que hoje a revolta é muito mais por conta da federação do que propriamente revolta com relação ao Americano. Nós tivemos um caso essa semana, né, Luiz? Nós até anunciamos aqui no Esporte Total, com relação à situação do apedrejamento que teve no ônibus do Itaboraí após a partida, né, do Roxinho a semana passada, no final de semana. Você acha que essa retaliação dá-se por conta dessa situação? Sim, até pelo próprio procedimento do Júnior Cardoso, presidente do Itaboraí. Ou seja, assim que houve o resultado do Supremo, ele colocou, né, no seu Face, no campo ou no tapetão ninguém ganha do azulão. Ele não só desrespeitou os auditores da federação que julgaram no tribunal da federação, não no Supremo, mas no tribunal,
em primeira e segunda instância, e também houve um deboche com relação ao americano. Eu entendo que a violência, ela não pode ser permitida. Não podemos reagir a uma situação em que há contrariedade partindo para a violência, porque você acaba atingindo gente que não tem nada com isso. Mas o que ocorre? Não se brinca com a sensibilidade das pessoas, não se brinca com o sentimento do torcedor, porque você, quando convive com o futebol, você lida com inúmeras pessoas, e cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de agir. E ele desrespeitou. E não é a primeira vez. Que tem mais de 100 anos. E não é a primeira vez que ele faz isso. Ele comentando um jogo do ano passado com o Roxinho, pela Série C, aqui em Campos, ele saiu dizendo, deu entrevista a Futirri, deu entrevista a uma porção de... dizendo que lá tem o Alzirão e aqui o Chiqueirão, referindo o seu estádio Ângelo de Carvalho. E isso é uma falta de respeito. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Com certeza, é uma falta de respeito. Então ele vai angariando para ele, naturalmente, vai angariando antipatia, não é, por parte das torcidas de outros clubes, não só dos dirigentes. O que me preocupa muito com relação ao futebol de campos é que nós temos clubes, né, Luiz, aqui, que acabaram com o passar dos anos. Que com uma situação como essa, de repente desanime o torcedor, desanime o clube e venha cair com uma situação do Rio Branco. Exatamente. Né, que é um clube centenário em Campos e que a gente sabe que agora em novembro, né, comemora, né, mais um ano de vida, mas a gente sabe que não é lá aquela grande coisa. Ainda que a direção, ainda que existem aqueles torcedores, os amantes do futebol do Rio Branco, a preocupação minha hoje, enquanto campista, enquanto profissional da área de comunicação, é com relação a isso aí. É que aconteça algo parecido com um clube desse de Campos. E outra coisa, inclusive o Fernando está cavaleiro para falar sobre isso, porque a família dele é família Petrucci, né? Em sua grande maioria, torcia pelo Clube Esportivo Rio Branco, não é verdade? É verdade. O Rio Branco foi campeão fluminense em 1961. Foi o primeiro clube de Campos a disputar uma Taça Brasil em 1962. Exatamente. Sendo eliminado pelo Cruzeiro, que tinha Tostão e companhia. O Branco sempre foi um clube vitorioso, inclusive na época dos anos 60 e início dos anos 70, era um clube que agregava a sociedade campista. Era considerado um clube de elite. Exatamente. Tanto que o Rio Branco tinha uma festa junina, que era eleita uma Miss. É verdade. E que virou tradição em nossa região, que foi a Edith Arenari, da família Arenari. Ela foi a primeira Miss desse contexto. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Mas do tem... Esportivo Rio Branco, que faz agora, no dia 5 de novembro, 104 anos. Mas tem quem não lembre do Rio Branco com saudade, né? Não, exatamente. Outra coisa, o Douglas, o Douglas e Fernando, o Rio Branco é um dos 3 clubes que ainda atuam hoje, que existem hoje em Campos, um dos 3 fundadores da Liga Campista de Desportos. O Rio Branco, o Goitacás e o Campos, enquanto o americano veio logo depois, entendeu? De forma que é um clube de tradição, a gente lamenta profundamente. Há pouco dia fiz um contato com o João Francisco, que cuida lá das categorias de base do Rio Branco, ele dizendo que o Rio Branco continua mexendo com as categorias de base, mas que agora está um pouco parado. A gente lamenta profundamente isso, né? Nós que vimos aquele estádio antigo do Rio Branco, Manuel Constantino Escocar, na Rua 7, aqui na Avenida 7 de Setembro. Com bons jogos, tudo passa, né? Exatamente. Douglas, estamos... Nosso tempo estourou, tá acabando aí, né? Já estão avisando pra gente, né, Luiz? Olha lá, fazendo sinal. Já está o Fábio, nosso Fabinho está lá fazendo sinal que acabou, que o tempo está estourado. Exatamente. Fernando, foi um prazer recebê-lo aqui no Esporte Total, né, Luiz? Com certeza, sempre é muito bom. Quando o Fernando some, assim, a pessoa pergunta, cadê Fernandinho? Não tem aparecido? Eu falei, não, está sempre ocupado. Fernando aí é caixa alta, Fernando tem outras coisas. Mas, Fernando, semana que vem, se Deus quiser, a gente quer estar com você de novo aqui, que é sempre um bom papo, né? Inteligente, isso é muito bom. Gente, olha, muito obrigado pelo carinho da audiência a todos. Olha, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui a partir das 13h30, 1h30 da tarde, com mais uma edição do Esporte Total. Um abraço a todos e até lá.